O Serviço Cristão, capítulo 25. O Espírito Santo. A promessa. A nós hoje, tão certamente como aos primeiros discípulos, pertence a promessa do Espírito. Deus dotará, hoje, homens e mulheres com poder do alto, da mesma maneira que dotou aqueles que no dia de Pentecoste ouviram a palavra de salvação. Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quanto deles necessitam e lhe pegarem na palavra. A promessa do Espírito Santo não é limitada a algum século ou raça. Cristo declarou que a divina influência de seu Espírito estaria com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecoste até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. Deus deseja refrigerar seu povo mediante o dom do Espírito Santo, batizando-os novamente em seu amor. Não é necessário que haja na Igreja falta de Espírito Santo. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos expectantes, crentes e entregues à oração, numa plenitude e poder que tocou todo o coração. Futuramente, a terra há de ser iluminada pela glória de Deus. Daqueles que se acham santificados pela verdade, resultará para o mundo uma influência divina. A terra será circundada por uma atmosfera de graça. O Espírito Santo tem de operar no coração humano, tomando as coisas de Deus e revelando-as aos homens. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na terra estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a guia do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até ao fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira Igreja. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Qual é a promessa para os que vivem nos últimos dias? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Zacarias 9:12. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Zacarias 10:1. A boa vontade de Deus em conceder. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se figura sombria e cheio de perplexidade o futuro, e nos sentimos desesperados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração da fé. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância, nos pode separar do celeste Consolador. Onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, ele se encontra sempre à nossa direita, para apoiar, suster, erguer e animar. Manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, ele lhes concederá a presença de seu Espírito com o seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9. Vivemos no tempo do poder do Espírito Santo. Ele está procurando difundir-se mediante os instrumentos humanos, aumentando assim sua influência no mundo. Condições para recebê-lo.
O Espírito Santo virá a todos quantos pedem o pão da vida para o dar aos semelhantes. Ao unirmos o nosso coração ao de Cristo e pormos a nossa vida em harmonia com a sua obra, virá sobre nós o Espírito que caiu sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça não afluem para os homens neste mundo. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como devia ser. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Especialmente devem eles orar para que Deus batize seus embaixadores escolhidos nos campos missionários com uma rica medida do seu Espírito. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entreguem-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e virá. Os discípulos não pediram a bênção para si mesmos. Achavam-se oprimidos ante o sentimento de sua responsabilidade pelas almas. O Evangelho devia ser levado aos confins da terra e eles reclamaram a concessão do poder que Cristo prometera. Foi então que o Espírito Santo foi derramado, sendo convertidos milhares num dia. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e a promessa nos pertence da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo, e todavia não recebem benefício. Não entregam a alma para ser guiada e regida pelas forças divinas. Não podemos usar o Espírito Santo. Ele é que deve servir-se de nós. Mediante o Espírito, opera Deus em seu povo tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Mas muitos não se submeterão a isso. Querem dirigir a si mesmos. É por isso que não recebem o celeste dom. Unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito. O poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo, e Ele está pronto a suprir toda a alma segundo sua capacidade para receber. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não forem cooperadores de Deus. Requisitos essenciais ao êxito. A presença do Espírito com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra ou glória do mundo dariam. Deus não nos pede que façamos a obra que se acha perante nós em nossas próprias forças. Ele providenciou assistência divina para todas as emergências, para as quais não sejam suficientes nossos recursos humanos. Ele nos outorga o Espírito Santo para ajudar em todo o aperto, para fortalecer nossa esperança e certeza, para iluminar nossa mente e purificar nosso coração. Depois da descida do Espírito Santo, os discípulos sentiram tanto amor por ele,
Cristo e por aqueles por quem ele morreu, que corações se comoveram pelas palavras que falaram e pelas orações que fizeram. Falaram no poder do Espírito, e sob a influência desse poder, milhares se converteram. Não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste? As alegres novas de um Salvador ressuscitado foram levadas aos confins do mundo conhecido. Mediante seus labores, foram acrescentados à Igreja homens escolhidos, os quais, recebendo a palavra de vida, consagraram a existência à obra de levar a outros a esperança que lhes enchera o coração de paz e alegria. Centenas proclamaram a mensagem: o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15. Eles não podiam ser restringidos ou intimidados por ameaças. O Senhor falava por seu intermédio, e aonde quer que iam, os doentes eram curados, e aos pobres era dado ouvir o Evangelho. Tão poderosamente pôde Deus operar, quando os homens se entregam à direção de seu Espírito. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Unicamente os que são assim ensinados por Deus, os que possuem a operação interior do Espírito e em cuja vida se manifesta a vida de Cristo, devem se colocar como homens representativos para servir em favor da Igreja. Logo ocorrerão mudanças peculiares e rápidas, e o povo de Deus será revestido do Espírito Santo, de forma que, com sabedoria celeste, enfrente as emergências desta época e neutralize ao máximo possível a influência desmoralizadora do mundo. Se a Igreja não estiver dormindo, se os seguidores de Cristo vigiarem e orarem, poderão possuir entendimento para compreender e avaliar as tramas do inimigo. Promessa não apreciada. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até ao fim. Mas essa promessa não é devidamente apreciada, e, portanto, também não a vemos cumprir-se na medida em que a poderíamos ver. A promessa do Espírito é assunto em que pouco se pensa, e o resultado é o que é de esperar: aridez, trevas, decadência e morte espirituais. Assuntos de menor importância ocupam a atenção, e o poder divino que é necessário ao desenvolvimento e prosperidade da Igreja, e que traria após si todas as outras bênçãos, esse falta, conquanto oferecido em sua infinita plenitude. Alguns aguardam ociosamente o refrigério. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão indolentemente esperando por alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros sejam grandemente aumentadas. Eles negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, enquanto esperam um tempo em que, sem nenhum esforço de sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais, pelas quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. O sucessor de Cristo. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Ninguém poderia ter, então, vantagem devido à sua situação ou seu contato pessoal com Cristo. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. O Espírito Santo tem operado desde o princípio. Desde o princípio, tem Deus operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da raça caída. Isto se manifestou na vida dos patriarcas.
À igreja no deserto, no tempo de Moisés, também deu Deus seu bom espírito para os ensinar. Neemias 9:20. E nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja, mediante a instrumentalidade do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Calebe e Josué deu fé e coragem e eficiência à obra da Igreja Apostólica, tem sustido os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que, na Idade Escura, os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a Reforma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos de todas as nações e povos. O fim do capítulo 25 do Serviço Cristão.